Hoje é terça-feira e nós estamos aqui para falar um pouquinho de Raabe. Tu sabes quem foi Raabe? Raabe foi uma mulher muito importante. Ela entrou na genealogia de Jesus. Se fizeres a árvore genealógica de Jesus, tu vais encontrar essa mulher. Ela, inclusive, pertence à galeria dos heróis da fé, junto com Sara. Ela teve um papel fundamental na história de Israel. Vocês se lembram da história de Jericó, dos muros de Jericó? Pois, lá morava Raabe. Raabe morava sobre os muros de Jericó. Quando os espias enviados por Josué foram espiar a terra, Raabe os abrigou e os escondeu. E traçou um plano e uma rota de fuga para os espias de Josué. Ela declarou a sua fé no Deus de Israel. Ela usou termos muito interessantes para uma mulher prostituta que vivia numa terra completamente pagã. Raabe era prostituta. Os espias de Josué se abrigaram e se esconderam na sua casa. E ela interviu para poder salvar a vida deles. Tu podes acompanhar comigo em tua Bíblia, no livro de Josué, capítulo 2, versículo 9, as declarações de Raabe. No meio de um povo completamente pagão, cheio de santos, cheio de idolatria, cheio de misticismo religioso, ela tinha fé. Ela ouvia falar de um Deus que era superior aos deuses dela. Um Deus que movia céus e movia a terra pelo seu povo. Versículo 9. Bem sei que o Senhor vos deu essa terra e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíste do Egito. E também o que fizestes aos dois reis nos amorreus, Sião e Gog, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus, em cima, nos céus e na terra. Essa foi a declaração de Raabe. Uma declaração de fé que talvez poucos nós possamos fazer. Porque ela não conhecia, ela só escutava falar desse Deus. Mas o que ela escutava falar desse Deus era muito diferente do que ela viu os seus deuses e a fé do seu povo sendo praticado em nome dos seus deuses. Esse Deus era Deus acima nos céus e na terra. Raabe entrou em acordo com os espias, pedindo para eles guardarem e salvarem não só ela, mas toda a sua casa. Eles entraram num acordo onde ela deveria amarrar uma fita escarlate na janela de sua casa, que ficava em cima dos muros de Jericó. E assim, quando eles invadissem a cidade, toda a casa dela, todos os que estavam dentro de sua casa seriam salvos. E assim Raabe fez. Raabe teve fé, Raabe agiu, Raabe se posicionou. E Raabe enfrentou o povo da sua terra. Mais tarde, Raabe viu a sua vida mudar. Raabe se casou com um homem chamado Salmão, e com ele teve um filho, que nós conhecemos muito bem o nome do seu filho, porque todos nós simpatizamos demais com esse homem, Boaz, o marido de Ruth. Raabe era bisavó do rei Davi, mãe de Boaz. E nós sabemos que Jesus veio da linhagem do rei Davi. Raabe teve a sua vida mudada por causa da sua fé. Não interessa de onde viemos, interessa para onde vamos. Esta é uma frase que eu falo para todas as mulheres que se chegam ao meu redor. Eu não me importo de onde elas vêm, eu me interesso para onde elas vão. E eu sei que o Deus que eu conheço, Ele é um Deus de amor e Ele é capaz de mudar a vida de uma pessoa, a identidade de uma pessoa, a história de uma pessoa. Assim como Ele fez com Raabe, Ele pode fazer contigo. A Bíblia nos diz que Deus é um Deus de amor. Aliás, Deus é amor. Por isso Ele quebra todos os padrões religiosos que nós criamos com a nossa religiosidade. Deus usa a prostituta, Deus usa o ladrão, Deus usa o cobrador de impostos, Deus usa o rei, Deus usa um jogador de futebol negro brasileiro na Eslovênia para falar desse amor. Deus pode usar você. Tu estás disposta a entregar tua vida ao Senhor e deixar que Ele transforme, que as boas novas do Senhor alcancem a tua vida? Não interessa de onde tu veio, interessa para onde tu vais. Às vezes eu vi um pastor falar sobre a história de dois irmãos gêmeos, o qual ele conhecia a família.
Ele foi visitar um dos irmãos e ficou chocado com a situação dele, porque ele morava de favor num quartinho nos fundos de uma casa, e o quartinho, o pastor relatava que estava sujo, o rapaz estava bêbado e era viciado. E o pastor perguntou para ele: meu filho, o que aconteceu contigo? E ele respondeu para o pastor: pastor, tu não sabes de onde eu venho? Tu não conhece a minha história? O Senhor sabe quem foi meu pai. Depois ele foi visitar o outro irmão. O outro irmão tinha sua casa própria, sua família, uma família estável, filhos, homem trabalhador, honesto. E ele perguntou: o que te motivou a mudar a história da tua vida? E um irmão gêmeo respondeu: pastor, tu conhece a nossa história. Eu jamais poderia reproduzir aquilo que meu pai reproduziu. Não interessa de onde viemos. Interessa para onde vamos. E isso passa pelas tuas escolhas. Isso passa pela tua vontade de mudar o teu futuro. E o que interessa são as escolhas que tu faz hoje. O que interessa é tu não desejar reproduzir a história de onde tu vieste. Ou parar de reproduzir a história que tu estás reproduzindo. Eu tenho certeza que se tu seguires o caminho, seguires a verdade e seguires a vida, Jesus estará contigo. Eu tenho certeza que o teu futuro será transformado. A Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições, mas também para nós termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E Ele nos conduzirá, e nos momentos de desespero e de dor, Ele irá nos ajudar. Não desista, mas creia. A Bíblia também diz que o jugo de Jesus é leve e o seu fardo é suave. Se o teu fardo tem sido pesado, troca o teu fardo pelo fardo de Jesus. Que tal receber a vida dele na tua vida? Que tal parar de praticar religião e começar a amar? Que tal tu seres a mão e a boca de Deus na vida dos aflitos? A Bíblia nos diz que Deus ama tudo que Ele criou. E que quando Ele criou o homem, Ele amou muito o homem. Deus ama a todos e ama muito a todos. Mas aí eu te pergunto, Deus é teu pai? Porque nem o pai neste mundo pode superar as tuas expectativas. Nem o pai deste mundo pode te amar como Deus. Mas para ter Ele como pai, tu tem que te tornar filho. Tu já te tornaste filho? Deixaste de ser só a criatura que Ele tanto ama para ser filho? Tu tens te comportado e tens vivido como filho? Tens sido transformado à imagem do teu pai? Eu tenho certeza que nesse ano de 2017 nós nos aproximamos do final do mês de janeiro. Deus tem uma obra linda para fazer na tua vida e através da tua vida, assim como fez em Raabe. Creia que Deus te dê uma abençoada semana e que tu possa receber sabedoria, assim como Raabe tinha sabedoria e inteligência para tomar as decisões certas, que nem sempre são fáceis, mas eu tenho certeza que Ele honrará as tuas escolhas. Deus te abençoe.